Você está por dentro de todas as atualizações que a portaria 544 sofreu nos últimos dias? É aquela mesmo que destina mais de 3 bilhões de reais para a saúde pública do Brasil? Então, eu sou Márcia Moraes, bem-vindo ao canal Regulação do SUS de A a Z, e este vídeo vai te explicar tudinho, tudo que você precisa saber das últimas novidades, das alterações mais recentes da portaria 544, que você precisa fazer para conseguir aprovar projetos que contemplem tanto o custeio quanto a estruturação da atenção primária à saúde ou da atenção especializada do SUS. Vamos lá? A portaria 544, ela foi publicada, originalmente no início de maio, tá? E ela instituiu procedimentos para destinar recursos financeiros da Lei Orçamentária Anual em decorrência da Emenda Constitucional 126, que é uma legislação que teve de ser aprovada especialmente por conta de uma decisão do STF em relação ao orçamento secreto, tá lembrado? Então, eu já falei disso aqui num vídeo que abordou todos os detalhes da portaria 544, que está aqui na descrição desse vídeo, que a gente recomenda fortemente que você assista, porque eu não vou repetir todos os detalhes da portaria. Neste vídeo nós vamos focar nas alterações recentes e que fazem diferença para você que está interessado em alguma parte desse recurso, tá? Primeira mudança importante é que o Ministério da Saúde, a princípio, tinha definido o início de junho para o encerramento das propostas da portaria 544, e esse prazo foi estendido para 30 de junho. Então, a preocupação do Fundo Nacional de executar o recurso o mais rápido possível, nas próximas competências aí de repasse, foi estendido um pouquinho mais, pelo menos até o final de junho, tá? Então, até lá você tem um prazo para cadastrar. Mas, sinceramente, a gente recomenda fortemente que faça o cadastro o quanto antes, porque isso passa por um processo de análise, da área técnica do Ministério da Saúde, e certamente propostas mais robustas, devidamente justificadas, que já estejam em condição de análise e parecer, certamente serão analisadas pela equipe técnica. Então, se você tem uma proposta a fazer, seja de custeio, estruturação, atenção básica ou primária, faça o quanto antes, tá bom? As alterações que a gente teve recentemente, elas implicaram tanto a assistência emergencial de custeio da atenção primária, quanto a estruturação da atenção especializada, tá? Eu vou destacar aqui uma a uma. A primeira delas foi feita pela portaria 653 de 2023. Essa portaria foi publicada para acrescer dois incisos, o inciso 7 e o inciso 8º, no artigo 5º, que trata exatamente da estruturação da atenção especializada. Então, ela alterou o artigo 5º da portaria 544 para incluir também a possibilidade de buscar recurso da 544 para reformar a UPA e para estruturar especialmente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para ambulatórios especializados ou para hospitais, tá? Isso sempre, como a gente está falando de equipamento, tem que estar baseado na RENEM, que é a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes, Nela que você vai conseguir identificar os valores de referência para você cadastrar nas propostas lá nos sites correspondentes, tá? Então, a partir da portaria 653, é possível buscar recursos para essas duas ações, além do que já estava previsto, como, por exemplo, a questão do CAPS, da rede de cuidado à pessoa com deficiência, mas, vai lá no outro vídeo do canal para você ficar por dentro de todos os outros detalhes que já estavam originalmente publicados na portaria 544, tá? A outra portaria que saiu foi para alterar a questão do custeio, que é o auxílio emergencial
emergencial de custeio da atenção primária. Foi a portaria 655, tá? O que ela fez? Ela acresceu um parágrafo 2º no artigo 7º da portaria 544. Então, mais uma alteração na 544, desta vez para dizer o seguinte, olha só o que o parágrafo 2º do artigo 7º diz. As propostas de que trata o CAPT implica-se ao custeio tanto de equipes novas quanto de equipes existentes, tá? Então, o que trouxe aqui de novidade? É que você que tem equipes de saúde da família, equipe de atenção primária em funcionamento, mas sem custeio do Ministério da Saúde, pode solicitar por meio da 544. Ou você que quer implantar uma equipe completamente nova, né? Você também tem a possibilidade de fazer isso, cadastrar, né? Via gestor, fazer o projetinho bonitinho, né? Da sua equipe, né? Cadastrar no Kines, criar o INI dela, fazer todo o processo que é necessário para o início de atividade de uma equipe, né? De atenção primária e solicitar via 544 financiamento dela. Muito importante a gente ter noção que nós estamos no primeiro ano de governo, né, federal, né, tivemos eleição no final do ano e agora em 2023 o primeiro ano deste mandato. E nós sabemos que as condições do orçamento do Ministério da Saúde são basicamente as mesmas da aprovada na proposta de lei orçamentária do final, né, do ano passado, com os ajustes que foram feitos, com as combinações, né, que foram aprovadas no Congresso, medidas provisórias que facilitaram a questão do início do governo especialmente, tá? E nesse sentido, recursos vultuosos para novas habilitações, nós sabemos que não temos para o exercício de 2023. Então a portaria 544 ela vem como uma janela de oportunidade bem importante, porque ela vem do orçamento secreto e traz exatamente para os gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal a possibilidade de ver o financiamento, né, de ações que já estão sendo custeadas pelos municípios, estados e Distrito Federal, ou tem interesse de implantar e aí buscar o financiamento via 544. Mas sabemos que é limitado, são cerca de 3 bilhões de reais, mas é muita coisa, né, gente? Então vamos lá, em relação à estruturação da APS, são estes os equipamentos, né, que a gente tem previsto basicamente em relação à estruturação, além de reforma de unidade de saúde também, que já estava previsto, isso não teve mudança, tá? Já na estruturação da atenção especializada, estas sim foram incluídos reforma de UPA e aquisição de equipamentos e materiais, como eu mencionei, tá? Então mantém construção e reforma de CAPS, construção, reforma e ampliação de C, aquisição de acelerador linear, construção e reforma de oficina ortopédica, renovação de frota e transporte sanitário adaptado. O que eu quero destacar aqui para vocês? Que apesar da portaria trazer para nós a inclusão de incisos na portaria 544, expressamente prevendo, né, o pedido, a possibilidade de apresentar proposta para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, nós, na hora de preencher a proposta lá no SAIPS, lá no InvestSUS, que é onde começa o processo de cadastramento, né, da estruturação da atenção especializada, à medida que você vai avançando no cadastramento de proposta, você não tem a opção de cadastrar como beneficiário Kines de hospital privado filantrópico sem fins lucrativos credenciado ao SUS, que presta pelo menos 60% de serviço ao SUS, tá? Diferente do que está possível na questão do custeio, do auxílio emergencial, que é possível ser beneficiário os hospitais filantrópicos, tá? Então, o que parece, e também, se você for ler o artigo 5º, né? O artigo 5º da 544, você não verá expressamente
expressamente essa possibilidade de contemplar hospital ou ambulatório privado filantrópico. Não existe isso lá. Diferente, tá, do artigo que fala do custeio. Este sim expressamente menciona o privado filantrópico credenciado ao SUS, tá? Então, tudo indica que esses equipamentos possíveis de serem solicitados, né, via 544, o beneficiário deve ser um equipamento público, tá? Então, um hospital público, uma policlínica pública, enfim, um centro de especialidades pública, tá bom? O sistema não dá opção para filantrópico e a portaria também não abre esta possibilidade, tá? Em relação ao auxílio emergencial de custeio da APS, né, é o que eu estava dizendo, tanto equipes novas quanto equipes já existentes podem ser solicitados via 544. A portaria original ela já trazia lá a possibilidade de equipes multiprofissionais, equipe de saúde da família, equipe de saúde bucal e de centro de especialidade odontológica, que hoje está lá na atenção primária, tá? Mas não trazia com a clareza necessária essa questão de equipe nova e existente. Por isso, portaria 655 trouxe expressamente esta previsão, tá? E aí você vai entrar no e-gestor, né? Igual a gente ensinou lá no nosso vídeo que detalha 544, você pode ir pelo InvestSUS e chegar no e-gestor ou ir diretamente no e-gestor, né? E gerenciar a APS, você tem que ter o perfil, né, para fazer o cadastramento e com isso você fazer a inserção via 544, que foi criada uma funcionalidade específica para o auxílio emergencial da 544 dentro do e-gestor, tá bom? A gente detalhou isso tudo também lá no outro vídeo. Os sistemas, né, para a gente fazer o cadastramento das propostas, eu também já explorei no outro vídeo, tá? Então você pode acessar via InvestSUS, tá? E aí com a sua senha do InvestSUS, dependendo da proposta, do objeto que você escolher, ou você vai para o e-gestor ou você vai para o site, tá? O site é específico para custeio, atenção especializada e o e-gestor específico do custeio da atenção primária, tá? Mas ambos podem ser acionados a partir do InvestSUS ou diretamente também, tá? Dentro do InvestSUS você faz o seu login, clica, né, em propostas, também é importante você pensar que você pode acompanhar por aqui, né, exatamente isso que essa tela traz. Se você quer fazer o cadastro, né, aí você vai clicar em recursos, fazer o cadastro da sua proposta. Agora você já tem a proposta cadastrada, você vai conseguir fazer o acompanhamento dela, porque pode ter diligência, você pode ter que juntar um documento novo, sei lá, uma planta, né, uma planilha de custo, algo que justifique o seu pedido. Então é importante você ficar atento a entrar, né, com regularidade no InvestSUS, você que já fez a proposta da 544 e já enviou para o Ministério da Saúde, tá? Outra novidade no InvestSUS é a possibilidade de você visualizar, editar e excluir propostas, né? Você que está acompanhando essa questão da 544 sabe que desde que ela saiu tá uma corrida do ouro, uma corrida inclusive do Ministério adaptando os sistemas, né, para cadastramento de proposta, né, trocando pneu com o carro andando, como se diz. E uma das funcionalidades que foi agregada aí no InvestSUS foi exatamente essa questão de você conseguir monitorar as propostas e inclusive fazer edição, exclusão delas via InvestSUS. Outra recente alteração é que se você vir meu vídeo, inclusive, anterior, né, a tela de cadastramento, né, da rede de cuidados à pessoa com deficiência, que estava disponível no InvestSUS, né, não tem mais dentro da rede de cuidados a proposta de construção, ampliação e reforma de ser. Elas continuam existindo, tá? Mas dentro da atenção especializada, tá? Então, quando você clica no programa Atenção Especializada, abrem 13 opções que são essas aqui da tela, tá? Então, você vai conseguir ver tudo isso e você vê aí que tem o ser, construção, reforma e ampliação. Então, deixou de ter a agregação destas ações, né?
na rede de cuidado, mas elas continuam existindo lá dentro do InvestSUS, tá? Em relação à saúde bucal, que você sabe bem, né? A gente tem uma alteração recente da Lei 8080, né? Para incluir a saúde bucal como uma obrigação do Ministério da Saúde, né? E do SUS, vamos dizer assim, né? De forma mais correta, de ofertar a saúde bucal de forma integral. E ela é, portanto, uma prioridade desta gestão. E em sendo também prioridade, a gente destaca aqui, porque certamente uma fatia importante da 544 vai para contemplar a saúde bucal, tá? E nela é possível você ter equipamentos, tá? Para o CEL, para a unidade, né? Fazer propostas que visem a aquisição de unidade odontológica móvel, tá? Então é possível fazer a aquisição de materiais permanentes, seja para a unidade básica de saúde, que tem lá suas equipes, né, de saúde bucal, como equipamentos para o CEL, como a unidade odontológica móvel, tá? E o valor de referência, segundo a RENEM, para a unidade odontológica móvel são R$ 513.625, tá? E quais os critérios? Tem um parâmetro, vamos dizer assim, em relação ao porte populacional. Então, se o município tem até 49.999 habitantes, cabe pedir uma unidade odontológica móvel. Entre 50.000 e 99.000 habitantes, até 2, né? E acima de 100.000, até 3 unidades odontológicas móveis, tá? Então, é bem interessante. É um equipamento que funciona muito bem. Você deve avaliar as condições de acesso que o seu município tem, né? Às vezes tem lugares de difícil instalação, né? De todo um equipamento para atenção saúde bucal, e a unidade odontológica móvel pode atender e suprir essa necessidade, se deslocando até um território, né, com pouca escala populacional, por exemplo, que não justificaria a instalação física de equipamentos odontológicos. Funciona muito bem, eu já vi funcionar em município e certamente é uma excelente alternativa. Outro ponto é a questão da renovação da frota do SAMU, tá? Eu quis destacar aqui esses itens que foram expressamente mencionados pelo Fundo Nacional de Saúde nas lives que eles têm feito recentemente. Então a gente tem procurado assistir todas elas, né, e sistematizar as orientações passadas por lá. Então, para efeito da solicitação de proposta de renovação de frota do SAMU, né, critério de análise que o Ministério vai adotar, segundo dito nas lives, é uma vida útil de 5 anos, né? Então, você já tem que ter os seus equipamentos, as suas unidades de suporte básico avançado em uso, né? Por cerca de 5 anos, ela tem que estar habilitada, né? Tem que ter ausência de irregularidade, como suspensão ou cancelamento, ou se você tem uma central em que alguma UBS, ou USB, melhor dizendo, né, está suspenso financiamento, pelo motivo que for, não é possível você solicitar a substituição de frota para essa unidade, né? Lembrando que todas as unidades, né, que compõem o SAMU tem inclusive CNES próprio, né? Então é possível identificar esse estabelecimento de saúde que é um veículo, né, de suporte básico avançado que o SAMU utiliza, tá? Outra coisa, você tem que demonstrar que essa unidade que você está querendo substituir faz efetivamente produção no CIA, tá? Então tem que demonstrar a produção, até porque na hora de avaliar as propostas o Ministério vai fazer essa análise, está em atividade, né? Tem produção que sustente esse equipamento, né? O ente não contemplado com ambulância no ciclo anterior, que foi por meio de emendas parlamentares, então eles vão avaliar, né? Já tem proposta em andamento que vai contemplar via emenda parlamentar, ou recentemente ocorreu essa aprovação, tá? Cadastro no sistema de monitoramento da frota do SAMU, então o SAMU tem esse específico, né? Um sistema próprio, assim como o sistema de regulação propriamente da central do SAMU, também tem para o monitoramento da frota. Então o Ministério vai avaliar isso, né, de acordo com o que está lançado lá.
e um KNES ativo, que é o que eu estava dizendo, né? Cada unidade tem o seu KNES, então o Ministério vai avaliar isso. Outra coisa que eu achei interessante trazer aqui para vocês é que na última live do fundo, né? Saiba a fundo, né? Que o Ministério tem feito recentemente, especialmente por conta da portaria 544, eles apresentaram um sistema que para mim foi novo, que eu achei interessante compartilhar com vocês, que é o cisapsdoc.saude.gov.br. É um sistema em que você consegue acessar, por exemplo, o botão do Gerencia APS. Lembra que eu falei para você que o Gerencia APS aparece para você lá dentro do módulo do eGestor? Então, só que lá você vai fazer o cadastro, né? Você vai fazendo já o manuseio e o lançamento das informações. Aqui nesse site é possível você fazer o passo a passo, é entender o passo a passo do cadastro de propostas, do credenciamento de equipes, das emultes, que aliás também tem vídeo aqui no canal sobre as emultes, que a gente teve, né? Criação de uma portaria específica, aprovação de uma portaria que cria um novo formato de equipe multiprofissional, também vou deixar o link aqui, tá? Nesse vídeo para você assistir. Mas aqui nesse site, então, traz todo o passo a passo para você entender como é que se dá o processo de lançamento de proposta, de credenciamento, né, via eGestor, a partir do Gerencia APS, tá bom? Então, vou deixar esses links todos aqui, tá, pessoal? Mas também tá escrito no slide para você se localizar melhor, tá? Outro link que a gente achou bastante importante de compartilhar e inserir aqui é exatamente o link para você acessar a RENEM, que é a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes, e é a partir dela que você deve se basear para fazer o cadastramento de equipamentos em qualquer das propostas, né? E nem é só pela 544, né, gente? Qualquer proposta que você venha fazer no Ministério da Saúde para financiamento, pela fonte que for, você precisa ter uma referência, e a referência é exatamente a RENEM. Então é interessante você, né, você que ainda não conhece, você vai entrar pelo consulta fns.saude.gov.br, #equipamento, e com isso acessar a RENEM. Você tem diversas opções para consultar. Você pode pesquisar pelo nome do equipamento, pelo ambiente, né, pelo componente, pela atividade ou por estabelecimento. É a forma que você tem de buscar um equipamento que você tem necessidade de fazer proposta via 544, tá? A partir do que a gente observou em relação à adaptação dos sistemas, tá, para cadastramento de proposta, a gente viu que especialmente em relação, por exemplo, às reformas, que está lá nos componentes de estruturação, tá? Estruturação da PS, estruturação da atenção especializada, ele está adotando a cartilha de propostas de 2023, tá? Os critérios, os passo a passo em relação ao cadastramento de proposta desta ação, tá? Então, você que ainda não conhece, eu sei que a gente já passou pelo ciclo do cadastramento de propostas por emenda parlamentar, né? Agora a gente está nas fases seguintes desse processo, mas você que não conhece, também está disponível no portal do Fundo Nacional e orienta certamente o processo de cadastramento de proposta via 544, tá? E como eu disse a você, nós temos assistido todas as lives do fundo para sistematizar tudo que é importante de fato para o cadastramento via portaria 544. E aí, exatamente a partir da recorrência de perguntas, né, nos chats, de esclarecimentos que o próprio Ministério da Saúde faz nessas lives, a gente elaborou um FAQ, tá? Um rol de perguntas e respostas sobre a portaria 544 a partir das respostas que a própria portaria dá e que o Ministério da Saúde e o Fundo Nacional em especial tem dado em todas as suas lives, tá? E você pode acessar o nosso FAQ lá no nosso site regulaçãonosus.com.br/blog, tá? Eu vou lá mostrar para vocês este blog. Então esse é o nosso site, tá? Nós temos aqui
diversas informações sobre o nosso trabalho em relação à regulação do SUS, nosso programa de construção, né, dessa rede de pessoas interessadas nos processos da regulação, que são em si processos de gestão em saúde. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, certamente aqui você vai encontrar o que a gente faz, as nossas redes, o meu avatar, que é a Marcinha, né? E todos os nossos projetos, alguns já em andamento e outros em franca construção, tá? Mas o nosso blog está aqui, né? Você pode acessá-lo pelo menu do site. Clicando em blog, você vai localizar o nosso FAQ, tá? Com as perguntas e respostas da portaria 544. É só você ir abrindo, né? E fechando cada uma delas de acordo com o seu interesse, tá bem? Então, feito isso, né? Eu agradeço a atenção de vocês e aqui, né? Fazendo um convite para participar dessa rede, né, de regulação, especialmente nos nossos canais. Aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, compartilhe este vídeo, ative as notificações e com isso você vai ser informado de tudo que a gente tem feito por aqui e publicado no YouTube, tá? Do mesmo modo, um convite para nos seguir lá no Instagram, Regulação de A a Z, assim como no Facebook, Regulação de A a Z. A gente vai ficando por aqui e em caso de novidades a gente retoma esse assunto antes do dia 30 de junho, tá bem? Corre lá, faça boas propostas, justifique de forma adequada e garanta o financiamento para a saúde que é tão necessário. Tchau, tchau!